Quer melhorar seu espanhol? Dicas para aprender mesmo. Como sair do basicão e conseguir falar mesmo e entender o que as pessoas estão falando com você? Então fica ligado nesse vídeo aí que a gente vai tentar dar uma ajuda. Oi, gente! Oi, pessoal. Eu sou a Stephanie. E eu sou o Luiz. E hoje a gente veio contar pra vocês algumas dicas que nós usamos pra poder melhorar o idioma. Não só o espanhol, mas a nossa dica de hoje vai ser pra melhorar o espanhol, já que a gente mora na Espanha e a gente recebe algumas perguntas do que a gente deve fazer, do que a gente faz e do que as pessoas devem fazer pra estar melhorando. Então a gente selecionou 5 dicas que a gente acha que é importante e que realmente é válida pra ajudar vocês a melhorar no idioma. E não se esqueçam de dar o like aqui no vídeo, fazer algum comentário se tiver alguma dúvida, se inscrever nesse canal e nas nossas outras redes sociais. Ah, e vale lembrar também que se você que está assistindo esse vídeo conseguiu aprender idioma com algum dessas dicas que nós vamos dar, comente aqui para motivar as outras pessoas de que realmente essas dicas são úteis. E se você estudou de alguma outra maneira ou aprendeu de alguma outra maneira, também deixe aqui para que possa estar ajudando outras pessoas. Então, vamos lá. Gente, a primeira dica que a gente vai dar é aplicativo. O primeiro aplicativo que a gente indica e que todo mundo conhece é o famoso Duolingo. É um aplicativo muito bom, que ele é bem variado, assim, ele tem textos, tem perguntinhas, ele tem, assim, é uma porção de coisas que tem dentro dele e uma observação muito boa que quase ninguém sabe. O aplicativo do Duolingo, quando você usa ele na versão web, ou seja, no computador ou no seu notebook, né, o que seja, tablet, ele tem uma versão muito melhor, muito mais avançado e muito mais puxado para estar aprendendo do que a versão do celular. Então, se você quiser usar essa versão, é simplesmente com o seu próprio cadastro, você acessa o site do Duolingo no seu computador, tablet, o que seja. E uma coisa boa é que o aplicativo é gratuito, né? Até você perder as suas vidas, né? Senão você pode pagar para continuar jogando, aprendendo, estudando. Ou então senão você vai ter que esperar até você recuperar essas vidas, caso você cometa erros também, né? Mas o legal é que você pode ter os dias de ofensivas. Então, cada dia que você faz seguido, você vai obtendo dias de ofensiva e com isso você vai obtendo pontos, você vai abrindo novas modalidades por exemplo, no círculo de básico quase avançado, intermediário, você vai avançando dentro desse conteúdo e tem vários outros tipos de conteúdo, não só as perguntinhas básicas que normalmente a gente começa sempre quando tá aprendendo o idioma. Só que você só consegue chegar na outra parte do Duolingo se você realmente tem ali uma constância. Sim. E consegue passar de nível, né? Que é como se fosse um joguinho para você realmente estar aprendendo o idioma desejado. Bom, pessoal, na nossa dica número 2, continuando nos aplicativos aí, uma dica seria usar o aplicativo Tandem, porque nele você pode conversar com nativos ou com pessoas que dominam o idioma. E, por exemplo, você quer aprender o espanhol, você vai conversar com uma pessoa que fala espanhol e ela pode querer aprender o português, e assim você vai ensinar ela um pouco do português. Então, acho que é uma troca bem legal, acho que vale a pena, porque quando a gente conversa, a gente desenvolve mais, a gente acaba diminuindo os tempos de pausa quando a gente tem alguma dúvida e fica pensando no que falar. E a gente aprende as gírias, o que as pessoas realmente usam no dia a dia, e não essas palavras formais. Sim. Que a gente aprende nas escolas tradicionais. Isso, que varia bastante de país para país, principalmente os que falam espanhol. Uma gíria que se usa no México não vai se usar aqui na Espanha. E vice-versa. Ou então em algum outro país da América Latina que fala espanhol também. Então é legal aprender essas curiosidades também. Sim, mas lembrando que castelhano é castelhano. Você tá aprendendo um idioma, é um idioma só. É como o inglês. Óbvio que você tem a opção de escolher o inglês britânico, o inglês americano, o inglês australiano, mas no fim das contas é tudo inglês. Como o português de Portugal, o português da Angola ou o português do Brasil. Pro espanhol é a mesma coisa. Você vai estudar o castelhano do México, da Argentina ou da Espanha, é a mesma coisa. O idioma é o mesmo e obviamente muda algumas palavras por região. Mas é a mesma coisa. Então, eu acho que vale muito vocês usarem esse aplicativo, mas eu vou deixar aqui uma observação desse aplicativo. Óbvio, como todos esses aplicativos de chat, sempre tem aquelas pessoas maldosas, homens que ficam falando besteira e querendo dar em cima de mulher. Então, eu, quando decidi entrar e começou essa palhaçada, o que eu fiz foi colocar a opção de apenas conversar com mulheres. E aí, eu encontrei pessoas da mesma faixa etária que eu, que queria aprender português, e eu conversava com uma menina
da Eslováquia, se não me engano, que ela queria aprender, ela me ensinava inglês e eu ensinava português pra ela, e eu conversei com uma menina em algum país da América Latina, que eu não vou lembrar agora, que ela também queria aprender português e eu conversava em espanhol com ela. E esse aplicativo também é gratuito, você só precisa fazer um cadastro, e eu acho ele, assim, uma ótima oportunidade pra você estar interagindo e conversando com alguém que fale realmente o idioma. Lembrando que é importante tomar cuidado aí, não compartilhar nenhum dado pessoal, tomar cuidado com quem você está conversando e com o que você está falando, porque hoje o mundo da internet está bem perigoso aí. Sim. E vamos então para a terceira dica. E a terceira dica, gente, é basicamente você ler notícias ou ler um livro. Porque o idioma novo, ele precisa ser treinado as 3 fases dele, né? Que é o escutar, o falar e o ler. Entender o que a pessoa escrever, né? Escrever. E você só escutando, você pode aprender a falar. Mas se você não lê aquilo, você às vezes não vai entender o que tá falando, ou você não vai saber como escreve aquela palavra. E aí é naquele momento que você precisa, sei lá, mandar um e-mail ou fazer uma chamada e você tem que ligar pra alguém, às vezes você se perde nessa questão. Sim. Então a leitura é muito importante. Muitas pessoas acham que é só conversação, né? Vamos só conversar, seja falando. Mas, por exemplo, no chat, que foi a dica que a gente deu anterior, você vai ter que escrever. Você pode mandar o áudio. Mas pra quem tá começando, a pessoa não vai saber falar muito bem verbalizando. Sim. Então você tem que saber escrever. E pra escrever, a melhor dica é leitura. Eu acho que leitura de notícias é uma coisa interessante para você, que você vai estar podendo o que está acontecendo, como eles abordam a notícia, os tipos de palavra que eles usam, e você vai estar aprendendo o idioma também. Bom, e além disso, quando você pega livros, o que a gente fez no nosso caso foi ir num acervo, né, de livros. Sim. A gente pegou alguns de espanhol básico e começou a ler aqueles contos tipo Chapeuzinho Vermelho em espanhol. Sim, esses contos infantis e que a gente já sabe a história, é muito bom pra gente já assimilar. Por exemplo, algumas palavras, o contexto, você vai levando em consideração todo o contexto daquela história pro idioma que você tá aprendendo. E uma coisa que é legal também fazer na leitura é você ler algo que te agrade. Não adianta você gostar de política e querer ler, às vezes, uma notícia de entretenimento. Se você não tem esse costume de ler entretenimento. Então é legal você começar pela área que você gosta. Pelo básico, né? Sim. Esses livros mais simples. Então, se você gosta mais de entretenimento, notícias, vá por esse lado. Se você gosta mais de telenovelas, de filmes, procure mais notícias sobre esse assunto e por aí vai. Bom, a dica número 4 seria escutar músicas em espanhol, tentar cantar, aprender, ler o que significa a letra, que acho que ajuda bastante, né? Eu normalmente faço isso também pro inglês. Então, o espanhol é a mesma coisa, a gente acaba aprendendo muitas palavras diferentes. O jeito de pronunciar, que eles acabam cortando algumas palavras, igual quando a gente fala português mineirês, né? Sim, que a gente vai meio que cortando as palavras e fala tudo junto. Eles também têm isso. E não é só nas músicas. Você vê que no dia a dia eles também têm essa coisa de juntar as palavras, né? E o bom das músicas, gente, óbvio que você vai pegar uma música que você goste também, porque não adianta você gostar de Maluma, por exemplo, e querer escutar uma música que não seja desse estilo. Mas a gente também tem que levar em consideração que esses ritmos mais bombados, como, por exemplo, Rosalía, Maluma, Bad Bunny, que são os que estão mais famosos, assim, no momento, assim, tipo, que eu acho que eles são até... A Rosalía é espanhola, mas os outros dois são colombianos, se não me engano. Sim. É um ritmo de música bem diferente, é muito rápido, então tem muita gíria, eles comem muitas palavras. Então, até pra gente que já tá acostumado a escutar o espanhol, que já tá mais, assim, bom no idioma, vamos dizer assim, é difícil de entender. Então eu acho que seria legal começar por umas músicas mais calmas, um pop mais suave, pra que você consiga realmente entender as palavras que estão sendo faladas. Eu lembro que na minha época de escola, a nossa professora colocava Shakira pra gente aprender a cantar e as palavras, né? Eu acho que desses cantores você pode pegar até as músicas mais melancólicas, assim, as músicas mais românticas, que normalmente são músicas mais lentas, que eles falam mais devagar, que aí você vai conseguir entender. Porque se você chegar e pegar, por exemplo, a última música que o Bad Bunny ou que a Rosalía lançou, tipo, é muito difícil de entender.
Até pra gente que tá acostumado com o idioma é difícil, porque ainda tem muito... É muito regional, o sotaque, o acento da pessoa. E você não sabe todas as palavras também. Sim. A gente acaba ficando perdendo, tenta entrar no contexto, mas é muito rápido, né? Gente, é a mesma coisa de vocês pensarem numa pessoa que tá aprendendo português, em vez dela escutar, por exemplo, Marisa Monte, um MPB, ou alguma música, um forró, alguma coisa assim, que é mais devagar, que é mais lento. A pessoa botar um Racionais pra escutar, um Emicida. Tipo... A pessoa pode gostar desse estilo de música, mas é difícil. Até a gente que é brasileiro, é difícil de entender o que eles estão falando. Imagina pra quem tá querendo aprender. Tem um monte de funk que eu pergunto pra Steph, o que quer dizer essa palavra? Porque pode ser porque a gente esteja longe do Brasil já tem um tempo. Pode ser porque já tem muito tempo que a gente tá longe do Brasil, mas tem muita gíria, muita palavra que se usa em São Paulo, que eu não sei o que significa, ou no Rio de Janeiro. Então, ou até é a umas mesma gírias coisa. mesmo que estão no momento e que a gente não faz ideia do que significa. É a mesma coisa. Então, se você não entender alguma coisa, não se preocupe. É assim mesmo. E a quinta dica e última pra fechar com chave de ouro é assistir filmes. Filmes e séries sempre com legenda em espanhol e o áudio original em espanhol. Então não vá me pegar uma série americana e botar com a legenda em espanhol. O certo é você escutar assistir uma série ou um filme que seja original de algum país que tenha a língua espanhola, né? Seja um filme mexicano, argentino ou espanhol, e você colocar a legenda em espanhol. Um bom exemplo aí seria La Casa de Papel, né? Que é uma série que bombou bastante aí, que foi gravada aqui na Espanha. Então, você escutar a série completamente em espanhol, ler a legenda, você provavelmente vai entender bastante também, vai aprender muito. Tem outras séries que estão sendo produzidas aqui que são muito boas também. E aí, o que eu acho que vocês têm que fazer também é aquela mesma dica que eu dei do livro. É assistir também coisas que agregam conteúdo no que você gosta. Por exemplo, eu já sou mais do Teen High School Musical, filmes mais de menininha, de escola. Então eu sempre procuro mais esse tipo de filme em espanhol pra assistir, porque eu acho que faz eu prestar mais atenção. E é coisas que me prendem, sabe? Então aí me faz aprender mais. E quando eu tô lendo, porque mesmo que eu esteja entendendo, é automático a nossa cabeça ler a legenda. Então, automaticamente eu já tô ali lendo a legenda e entendendo o que eles estão falando. E muito bom de uma coisa que tem nas legendas do YouTube, do Netflix, é que quando eles falam uma palavra comida, que junta uma na outra, igual a gente que é mineiro, eles normalmente na legenda juntam as palavras. Então, pra você ter uma ideia de como é falada, entendeu? Vou dar só um exemplo aqui pra vocês entenderem. Muitas vezes eu escuto eles falando mi hija. E aí, quando eles vão falar rápido com uma pessoa no dia a dia, no informal, sai mija, de M-I-J-A. Então, é pra vocês terem uma ideia que nem sempre as pessoas vão falar todas as letras e todas as palavras certinho. E eu acho que essa parte do filme, pra mim, de todas as dicas, eu acho que ela é a mais legal. Porque é uma coisa que te prende por muito tempo. Às vezes você tá ali 40 minutos, 1 hora, se prende tanto que vai pra um segundo episódio, por exemplo, da série. E quando você vê, se já, 2 horas do seu dia você meio que estudou, porque você tá ali se forçando a tá entendendo um outro idioma. Eu acho, gente, que pra nós, essas dicas foram as que funcionaram. É o que a gente sempre utilizou, tanto pra aprender espanhol quanto pra aprender o inglês. A gente veio aqui dando a dica de espanhol porque é o que as pessoas perguntam pra gente, se vale a pena usar o Duolingo, o que a gente fez. E basicamente é isso que a gente fez, tanto em espanhol quanto em inglês. Se vocês têm algumas outras dicas pra deixar aqui pra gente, deixe. E uma coisa, no próximo vídeo nós vamos dar dicas de séries e filmes que vocês podem assistir, que é muito bom pra você treinar o seu espanhol, tá bom? É verdade. Então, igual ela falou aqui, qualquer dúvida, manda nos comentários aqui, manda um direct ou um e-mail, qualquer coisa que vocês quiserem. Que a gente tá sempre respondendo. Qualquer ajuda nós estamos aí. Não esqueçam de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. E nas outras redes sociais. Isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.